Relacionamentos amorosos, o antes, o durante e o depois, de Tiago de Almeida. Introdução. Amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar se não amar. Que queres que diga, além de que te amo? Se eu quero dizer-te, eu que te amo. Fernando Pessoa. O amor é uma das mais importantes palavras em qualquer idioma e também é o que mais gera confusão. Todos nós temos milhares de dúvidas e perguntas que se desdobrem continuamente em outros questionamentos quanto o assunto é amor. Afinal, o que deve fazer para ser feliz amorosamente? Qual é o melhor comportamento que deve adotar em relação a mim ou meu parceiro? O que ele ou ela vai pensar de mim? E se não for para sempre? E se eu sofrer? E se ele achar que sou fácil? E se ele achar que eu sou difícil? Enfim, são tantas as perguntas que ouvimos e que fazemos e que se repetem e se confundem a nossa mente que terminamos mais perdidos do que encontrados. E cada nova pergunta parece que mais fundos mergulhamos numa escuridão onde não há nenhuma resposta que nos parece convincente. E porque não conseguimos encontrar uma resposta que satisfaça os nossos anseios mais profundos quando o assunto é o amor? Talvez não conseguimos encontrar as respostas e nem alguém que as tenha para nos dar por um único motivo. Não porque elas não existem, elas até existem, mas porque para encontrá-las precisamos perguntar para as pessoas certas e fazer a pergunta certa. A vida geralmente tem muitos focos de investimento para a nossa energia, para a nossa dedicação, para a nossa satisfação e para as nossas preocupações, como trabalho, vida social, filhos, amizades, etc. Mas talvez nenhum deles seja tão relevante como as preocupações amorosas, antes, durante ou mesmo depois de os relacionamentos terem se consolidado em nossas vidas. Não raramente nos sentimos extremamente confusos, passamos por fases em que nada nos parece claro, onde tudo fica complicado demais, misturado demais e assim torna-se praticamente impossível sabermos o que queremos. Paralelamente ao amor entre todos os sentimentos que o ser humano pode experimentar durante sua vida, é particularmente muito cruel, a dúvida. O mais hilário é que, apesar de devastador, ele pode destabilizar o equilíbrio de uma vida toda e prejudicar a nossa qualidade de vida. E o amor e os relacionamentos amorosos são dois grandes geradores desse sentimento derivado. Quando amamos, temos dúvidas intermináveis. Se no começo ou antes de um relacionamento podemos parar para pensar: porque ninguém me ama, ninguém me quer? Como conquistar um ou uma parceira? Estou sendo correspondido? E o que fazer se eu não estiver sendo correspondido? Durante o discurso do relacionamento, as dúvidas podem crescer e tornar-se mais e mais complexas. Será que ele ainda me ama? O que eu faço para espancar a monotonia para fora do nosso relacionamento? Será que ele ou ela é fiel? Porque está atrasada? As dúvidas continuam corroendo a entranha de quem ama. As perguntas não conseguem ser respondidas e gerem novas dúvidas, essas agora mais pesadas, maiores e mais complexas. Será que ele ou ela vai gostar disso? Como lidar com tal situação? Se eu tomar esta iniciativa, o que é que vai acontecer? Porque estou sentindo isso ou aquilo? Será que eu posso fazer aquilo? Será que temos futuro? Com ele ou sem ele? E em determinado momento a dúvida torna-se viva e alimenta-se da insegurança do amar. Nada é capaz de saciar a fome desse cruel sentimento que está presente nas pessoas que amam. As dúvidas jamais serão respondidas porque amar talvez esteja relacionado com uma inesgotável geração de insegurança e de dúvidas que nos acompanharão antes, durante ou mesmo depois de um relacionamento. Só que as dúvidas, quando maiores, e os nossos recursos para lidarmos com elas nos oprimem e materializam-se em desvios comportamentais, geralmente possessivos ou controladores, como o ciúme excessivo e infidelidade. Até mesmo o passado, o presente e o futuro são motivos para as dúvidas e, consequentemente, conflitos que podem ser desnecessários. Somos capazes de dar parte da nossa vida como prémio para pedir explicações e tentar saciar as dúvidas, tal a ansiedade que elas trazem. Se os relacionamentos amorosos são um fenómeno contraditório que podem iludir no início,
criar incerteza em seu desenvolvimento e nos deixar vulneráveis ao final deles, propusemos-nos a ajudar a você, leitor, a lidar melhor com essas questões, oferecendo encaminhamentos viáveis para você lidar melhor com as suas dúvidas. Historicamente, o amor e os relacionamentos amorosos ocuparam diferentes importâncias para a vida social, valores ora mais marginais, ora mais centrais, de acordo com o contexto e as concepções de indivíduos que a mesma encerra. Inúmeros sistemas filosóficos e teológicos estabeleceram um lugar de destaque para esse sentimento. É uma enorme quantidade de livros, músicas, filmes e revistas existem pela influência dessa simples palavra contendo significado e possibilidades. Atualmente, o tema relacionamento amoroso tem sido uma das áreas mais importantes e geralmente problemáticas da vida das pessoas. Afinal, as interações, os afetos e os compromissos que resultem deles dão sentido nas nossas vidas. Infelizmente, tal importância é mais bem percebido quando as relações não vão bem, ora ameaçadas pela qualidade da relação, ora ameaçado pela durabilidade da relação, ou ambas as possibilidades. No entanto, não há aquele que possa admitir para si mesmo que não seja afetado pelo amor, seja o amor próprio ou a provisão do amor alheio, ou pela falta desses. E o isolamento, embora condição da existência, caso torne-se maioritário, pode ser devastador para a psique. De acordo com Chapman, sem amor, montanhas tornem-se insuperáveis, mares intransponíveis, desertos insuportáveis e dificuldades avolumam-se pela vida fora. No entanto, esse mesmo autor compartilha sua dúvida conosco. Como se isso tudo não fosse suficientemente confuso, também usamos a palavra amor para explicar determinados comportamentos. Agi desta forma porque a amo. Essa explicação muitas vezes é dada como desculpa. Um homem que se envolve em adultério chama esse relacionamento de amor. O pastor, por sua vez, chama-o de pecado. A esposa de um alcoólico recolhe os pedaços após o último episódio do seu marido. Ela chama essa atitude de amor. Os psiquiatras, porém, tratam-na como codependente. Um pai que atende a todos os desejos dos seus filhos também chama essa atitude de amor. Um terapeuta familiar chamaria de paternidade irresponsável. O que é um comportamento amoroso? Quando falamos em amor, também não podemos nos esquecer do amor próprio, bem como distingui-lo dos conceitos de narcisismo e autoestima. Por isso que, comumente, nos casos em que a pessoa destina um amor maior ao outro, esquecendo de si mesma, acaba por subjugar-se e submeter-se ao outro, gerando graves problemas a si mesmo e para a relação. O contrário também acaba por ser problemático, pois quando o indivíduo se ama acima de tudo e de todos, tem delírios de grandeza acerca de si mesmo, apresenta dificuldade em se colocar no lugar do outro e perceber a verdadeira responsabilidade na relação e também valorizar o outro enquanto pessoa diferente de si mesmo. Dessa maneira, comumente ouvimos as pessoas relatarem quando terminam um relacionamento amoroso que vão cuidar de si mesmos, cursar uma faculdade, frequentar uma escola. Nessas situações, as pessoas tomam consciência que investiram mais no outro ou na relação, mais do que investiram em si mesmo, na tentativa, portanto, de buscar um equilíbrio regulador da própria sanidade, na busca também de resgate da autoestima, que pode ser definido com a avaliação subjetiva de uma pessoa, que uma pessoa faz de si mesma, a qual pode ser positiva ou negativa. Acontece que as relações, ou em outras palavras, o ambiente em que vivenciamos, são muito importantes no estabelecimento da autoestima. Aqueles que por algum motivo não cresceram num ambiente acolhedor e duvidaram dos sentimentos dos pais, têm grande chance de terem problemas com o amor próprio, ou aquele que intitulamos de autoestima. Daí prejuízos para si mesmo e para os outros podem ocorrer tal como esta pessoa vir a desenvolver depressão, não conseguir levar adiante compromissos da sua vida profissional e emocional, dentre outras possibilidades. As relações que tivemos na infância, portanto, são importantes para as relações da vida adulta.
Ademais, enquanto ser social, o homem é influenciado também pelas transformações socioculturais e tecnológicas. Assim, embora a vida amorosa contemporânea parece ser notadamente diferente da vivida pelas gerações antecessoras, posto que atualmente existe uma extensa gama de relacionamentos dentre os quais se podem citar o ficar, o morar junto, a coabitação separada, o amor livre, o ciúme e as infidelidades virtuais, dentre muitas outras formas de interação amorosa. Há outros elementos tradicionais que ainda compõem o cenário das relações afetivas e sexuais, tais como o ideal de amor romântico e o desejo de fidelidade amorosa. Nesse contexto, mais que amar e ser amado, o desejo de desejar e ser desejado são estampados pela produção mediática, a qual valoriza a beleza das formas, o novo e o efêmero. Assim, de um lado, mesmo diante das perdas contemporâneas, a representação do amor como a melhor possibilidade de realização pessoal parece estar se mantendo ao longo dos anos. E de outra, percebemos que, por mais que os homens e as mulheres dos nossos dias insistem em continuar a acreditar na falácia da propaganda, da arte, da literatura e da mídia, que se manifesta em promessas e arrebatamentos sentimentais e de prazeres imediatos, temos, contraditoriamente, um número cada vez maior de histórias da vida real que narram diversas insatisfações e desilusões amorosas. Homens e mulheres cuja autoestima apresentem-se esmagadas, decepcionam-se e fragilizam-se diante da massiva quantidade de casos de ciúmes e de infidelidade que se precipitam em divórcio e em separações. A grande fragilidade que paira sobre os relacionamentos se associa também ao excesso de liberdade advindo com a soberania da escolha individual e da conquista da grande autonomia, sobretudo a feminina, que se conquistou ao longo dos tempos. Como consequências, os pretendentes ao estabelecerem relacionamento amoroso de qualquer natureza, ficam cada vez mais reticentes tanto a entrar, bem como a permanecer no relacionamento caracterizado por uma maior duração e investimentos. Assim, ao mesmo tempo em que multiplica-se no contexto contemporâneo uma progressiva descrença no amor no que diz respeito à possibilidade de seu efetivo real e significativo por meio de um relacionamento amoroso verdadeiramente satisfatório e duradouro, a vivência do amor continua a ser considerada como uma experiência vigorosamente buscada pela maioria das pessoas. Desse modo, a sociedade atual se expressa por uma lógica paradoxal e o cenário das relações familiares é constituído pela pluralidade e flexibilidade dos relacionamentos sobremaneira o conjugal. Acreditam, esse livro é altamente provocante. Algumas dessas histórias que ilustrem as falas destes livros e mostrem o quão as pessoas precisam refletir a respeito dos relacionamentos afetivo-sexuais que tanto valorizam e que, em não raros casos, deixam marcas profundas. Essas significativas vivências que, compartilhadas, nos auxiliam na árdua empreitada de dirigirmos o ou a leitora a um encontro consigo mesmo que se realize pela coexistência entre o ser e o outro. Entretanto, na medida em que reconhecemos no outro sofrimentos comuns, podemos ser capazes, em muitos momentos de nossas vidas, de repensar atitudes, pensamentos e sentimentos próprios tão singulares e incompreensíveis quanto compartilháveis. Atualmente assistimos às promessas do poder, do sexo e do frenesi, promoveram uma falsa sensação de segurança, sem nós conscientizarmos que até mesmo o sentimento de solidão é humana e necessária, embora o homem seja sempre ser em coexistência. Enquanto Romeu e Julieta, Tristão e Isolde, Heloísas e Aberaldos são apenas personagens de amores literários, medievais, intérpretes de cantilenas que sucumbiram ou lidaram com a complexidade atemporal do pensamento do homem e da mulher do terceiro milénio, ou analisarmos aspectos que possam remeter ao conceito de felicidade nas parcerias, devemos levar em consideração uma perspectiva diádica e não singular.
As pessoas vivem geralmente num estado de incompletude, condição esta que, como regra, seria encontrada através do acréscimo do que é exterior. E o mais comum é sentir que essa plenitude idealizada será alcançada através da união com outra pessoa, detentor de tudo aquilo que o ser humano julga não possuir em si mesmo. Imagem esta que representa um ideal imaginário do psiquismo humano manifestada na representação social de felicidade da vida a dois. Na realidade, a incompletude é da ordem do humano e as inúmeras influências socioculturais e tecnológicas nas quais estamos inseridos atualmente têm-nos gerado ainda mais dúvidas sobre como viver as relações afetivas e sexuais, bem como ser homem ou mulher de nossos dias, do que em qualquer outra época. Enfim, em se tratando de amor e de relacionamentos amorosos, todos nós temos as nossas dúvidas, questões espinhosas, indiscretas, surpreendentes, divertido, ou tudo isso junto. Dividido em 3 partes, onde a primeira delas procurará discorrer acerca de algumas questões importantes relacionadas ao início do relacionamento amoroso. Posteriormente, a segunda parte procurará compartilhar connosco alguns encaminhamentos úteis para o entendimento e a manutenção do casal estabelecido e, por último, buscaremos na terceira parte falarmos sobre o término do relacionamento amoroso, assim para que essa obra possa cumprir o seu objetivo de possibilitar reflexões acerca da temática exposta para a comunidade em geral, foi necessário construirmos um caminho que se explique nos seguintes capítulos. Capítulo 1. A paquera em Marte e em Vênus. Paquerar e ser paquerado é muito bom. Faz muito bem para o ego e para a autoestima. O flerte e o instrumento do amor que surpreende as pessoas que talvez não estão predispostas a amar e fazem com que elas investem em um relacionamento o qual não tinham previsto. Contudo, o approach deve-se pautar em uma etiqueta. Muitas pessoas desperdicem oportunidades valiosas e subestimem seus recursos para conseguirem seus parceiros amorosos por não saberem como se aproximar dos seus alvos de paquera. Porém, para a paquera ser elegante, os gestos devem ser estudados para que surtem o efeito desejado. E isso não tira o glamour da conquista, como se poderia imaginar, apenas a aperfeiçoa. Capítulo 2. Idealização. O caminho mais curto para a decepção. Não percebemos diretamente a realidade e, costumeiramente, a idealizamos. Nesse sentido, as nossas percepções recebem influências das nossas expectativas, objetivos, valores, emoções, etc. Sobretudo, quando estamos apaixonados, supervalorizamos algumas características dos nossos parceiros e desconsideramos alguns atributos que posteriormente podem pôr contra a qualidade e o bem-estar do envolvido. Este teste procurará abordar este fenómeno ou discorrer quando uma pessoa deposita grandes experiências, faz grandes investimentos e recebe promessas de ser amado. Algumas das expectativas acerca do comportamento de outra pessoa podem baixar nossas defesas e fazer que nós entregamos sem grandes reservas e como isso pode repercutir de forma a nos frustrar no decorrer da relação se não soubermos lidar com isso ou com essa situação. Capítulo 3. As síndromes de Pollyanna e de Anne Frank, suas dialéticas e outras variáveis no durante e no depois das relações afetivo-sexuais. As relações afetivas e suas expressões passam por diversas transformações ao longo do tempo, mas o chamado amor continua sendo buscado cada vez mais para uma autorrealização. No entanto, algumas visões mais ingênuas do parceiro, com o qual estabelecemos uma relação, pode comprometer o bem-estar físico e psicológico daqueles que se entreguem sem reserva, cultivando uma visão positiva e simplista do outro. Sendo um paralelo entre a história de Pollyanna e a experiência de Anne Frank e as atitudes humanas nos relacionamentos amorosos, este texto busca explicar como o durante e o depois dessas relações dão margem a reflexões sobre como buscar a essência do eu e da sua integridade.
Capítulo 4. Os processos de apaixonamento e de enamoramento. Curso, evolução e benefícios físicos e psicológicos para o ser humano. Será que todos aqueles que se entregam aos delírios dos afetos românticos sabem discernir corretamente a realidade que vivenciam e assim poderão dizer se amam ou se simplesmente estão apaixonados? O que é amor e em que ele difere da paixão? Por que nós ocupamos tanto desses temas? Especialistas cujo enfoque é o amor e os seus desdobramentos acreditam que há bastante confusão entre esses dois domínios e que, pronunciados em situação errada, podem causar significativo prejuízo na vida dos que falam e na vida dos que ouvem tais dizeres, como um sentimento mal interpretado. Capítulo 5. Perfis das teorias de sedução, indireto, direto e natural game. No decorrer do texto, os autores nos mostrarão o que sabem a respeito da sedução afetiva ou sexual. Dentre os conhecimentos na área existe uma específica que trata a sedução como uma arte. Os estudiosos e praticantes desta arte são conhecidos como pick-up artists. Os pick-up artists desenvolveram teorias com métodos e técnicas de como seduzir alguém, na maioria homens que gostariam de compreender o enigma que são as mulheres. Dentro de tais teorias, o texto vai abordar 3 principais autores em suas respectivas linhas teóricas sobre sedução indireta, direta e natural. Capítulo 6. O método de tentativa e de erro no jogo de paquera. Partindo da compreensão da psicologia e estudos relacionados ao contexto social, este capítulo tem como objetivo analisar o medo de errar, demonstrando como esse mesmo erro passa a fazer parte de um constante processo de aprendizagem. Em meio a esse objetivo, desenvolveu-se um método baseado na prática da tentativa e de erro diretamente relacionado ao sucesso amoroso. Vislumbra-se aqui fenómenos que pessoas se deparam desde que nascem. Capítulo 7. Atração e sedução, utilizando a ciência e a prática a seu favor. Há muito pouco tempo, após séculos de resistência, os cientistas procuram desvendar como e por que as pessoas se aproximam uma das outras amorosamente. Tentam descobrir os fatores que desencadeiam a paixão, aquilo que faz um relacionamento começar, acabar e até conservá-lo com o vício do primeiro encontro. Com isso, os especialistas reconhecem cada vez mais que os sentimentos, sobretudo os relacionamentos amorosos, são um produto de um equilíbrio delicado e harmônico entre os imperativos biológicos e os diversos fatores psicológicos. Parece confuso, não é? Um ou outro pode predominar, mas ambos são identificados no processo da sedução. Capítulo 8. Os medos, as expectativas antes do início de um relacionamento amoroso. Os relacionamentos amorosos são construídos cotidianamente através das expectativas, dos medos e da forma como as pessoas refletem o que sentem e o que desejam. A procura de um parceiro para construir uma relação de amor, harmonia e boa convivência nem sempre é fácil e pode se transformar numa busca incessante. Às vezes é necessário dar vários passos em falso para conseguir manter o equilíbrio necessário numa relação. A vida muitas vezes demora para nos mostrar qual o caminho certo a seguir, mas com calma e equilíbrio e com uma boa dose de autoestima podemos conseguir vencer as expectativas negativas, o medo de nós engajarmos em um relacionamento afetivo sexual e assim nós lançamos na busca de um amor para toda a vida. Capítulo 9. A política do pão e circo e os relacionamentos amorosos, panis e circuncisão amorosos moros. O governo romano, por ocasião da gestão do imperador romano Otávio, 27 anos antes de Cristo, promovia espetáculos para divertir a plebe, dando diversão e alimentação à população, consequentemente diminuindo e afastando os possíveis problemas sociais e políticos, e dessa forma ganhava popularidade por conta desse estratagema. Essa política alienadora ficou conhecida como a política do pão e do circo. Esse texto, produzido por um sedutólogo,
nos mostra como podemos nos beneficiar desse e de outros conhecimentos que serão relacionados para podermos investir melhor na arte de paquera e mesmo na manutenção dos relacionamentos amorosos já conquistados. Capítulo 10. A comunicação no relacionamento. Reflexões acerca de pequenos diálogos entre homens e mulheres. A comunicação é parte essencial nos relacionamentos, em especial os afetivos e amorosos. Portanto, preste atenção e é o foco de vários estudos nos campos da linguística e da psicologia, entre outros. Há tempos, a comunicação humana é estudada, tendo que a linguística tornou-se ciência e dentro de suas conquistas estão as profissões como o próprio linguista, professores, comunicadores. Com o objetivo de focalizar alguns aspectos linguísticos comparando homens e mulheres, apresentamos neste capítulo alguns exemplos de diálogos e reflexões de autores como Almeida e Madeira, 2001, Tannen, 1975, 86 e 90, que discutem características de homens e mulheres, principalmente quando envolvidos em uma relação ou se comunicaram. Algumas diferenças e semelhanças podem ser apontadas, mas o principal ponto é que a sensibilização das pessoas, a fim de que possam atentar-se a esses apontamentos, pode contribuir para o melhor entendimento entre elas e, consequentemente, levá-las a relações mais agradáveis e menos conflituosas. Capítulo 11. 4 revelações da vida afetiva para mantê-la saudável. Manter um relacionamento amoroso não é uma tarefa simples e depende do engajamento de ambos os parceiros, exigindo um grande investimento amoroso, capacidade de mudança e de adaptação. Não importa qual dos parceiros se queixe pela enésima vez de fonte de perpétuo aborrecimento. Se o casal não treinar algumas soluções adequadas, esse impasse pode se arrastar ao infinito. Esse capítulo tratará 4 pontos levantados pela autora como fatores que favorecem a satisfação entre os parceiros amorosos e o que cooperam para a manutenção da relação. Em seu equilíbrio, poderá proporcionar uma vivência a dois mais saudável e de ganhos múltiplos. Para tanto, utiliza de uma gama de exemplos, ou tomar como ponto de partida a discussão de ideias como ter razão, ser feliz e ou fazer feliz, precisamos ser iguais ou diferentes. Capítulo 12. Sobre o relacionamento não correspondido. Em poucas ocasiões da vida, nós angustiamos tanto quanto na situação de um amor não correspondido. Certamente, o fenómeno da não correspondência amorosa é uma situação comum, principalmente nos dias de hoje. Amar e não ser amado é algo que acontece no plano invisível, mas isto não torna essa dor de ter o coração partido menos único e menos problemático para os que a sentem. O amor não correspondido é real, é algo que acontece todos os dias com milhares de pessoas e acarreta muitos danos psicológicos e fisiológicos e é algo muito mais sério do que pensamos. Esse tipo de desamor leva muitas a depressão profunda e a sentir angústias, dores, constrangimentos e descrença no amor. Como reagir com essa situação? Capítulo 13. Mulheres, casamento, monogamia e relacionamentos amorosos. O presente texto traz o apanhado de fatores que mostram o casamento e os relacionamentos amorosos dentro de um processo de mudança na sociedade, as alterações decorrentes das diversas épocas, o advento da internet e as possíveis modificações sofridas na forma de relacionar-se. Como as mulheres eram vistas dentro do casamento por serem consideradas a parte mais fraca dentro de uma relação dominada pelos homens. Esse capítulo abordará alguns assuntos também correlatos como a obrigatoriedade e as opções para um casamento feliz ou apenas de aparência, a sociedade que segregava mulheres solteiras que se viam obrigadas a se casar para não ficarem faladas e o casamento e o respeito à individualidade de cada um. Capítulo 14. Relações poliamorosas quando o amor se multiplica. Será possível o ser humano amar romanticamente mais do que uma pessoa? Será que estamos sendo socialmente programados para a monogamia? Será a exclusividade amorosa realmente a maior característica para a manutenção dos vínculos afetivos?
O poliamor surge como uma dinâmica afetiva onde é possível vários enlaces amorosos. Aqui não se fala em exclusividade e muito menos em idealização do parceiro. A exploração sexual e as experiências amorosas múltiplas e liberdade de afeto são algumas das muitas práticas características do poliamor. Os autores deste capítulo farão uma introdução ao tema, onde o universo poliamoroso, com suas diversas implicações, será apresentado. E entraremos em contato com uma forma alternativa de vivenciar o amor. Capítulo 15. Sexualidade, afetividade, deficiência e inclusão, novos olhares. Este texto, fundamentado no entendimento fenomenológico, teve por objetivo trazer elementos à reflexão sobre a manifestação de sexualidades de pessoa em condição de deficiência, especialmente a deficiência intelectual. Estudos vêm mostrando a emergência de categorias tais como identidade, saúde, afetividade, sexualidade e modificações sociocomportamentais pelas quais passam estas pessoas e que, de certa forma, determinem sua conduta de forma inexorável em uma dada sociedade. Nota-se também a extrema importância e a premente necessidade de minimizar a falta de informações a respeito de diversas questões que envolvem a sexualidade e sua manifestação, tais como conhecimentos morfofisiológicos, psicoafetivos e cuidados preventivos. Estas pessoas em condição de deficiência, os profissionais da educação comum ou especial, assim como a família, necessitam de preparação para abordar esta questão e contribuir para o desenvolvimento de uma sexualidade saudável para as jovens. Capítulo 16. O fim do que era para ser para sempre. O que fazer uma vez que o luto pelo rompimento da relação acabou. É quase inevitável que os relacionamentos amorosos terminem um dia, e se isso acontece em um dos parceiros ainda está envolvido afetivamente, a dor sentida pela perda é grande. Tão pouco comum como um romance que seja eterno é o fato de o fim do namoro ser consensual entre o casal, o que acontece na maioria absoluta das vezes, e a mágoa do homem ou da mulher que não concordem com o rompimento. Podemos dizer então que a dor da perda é natural para qualquer ser humano e é tão normal quanto necessário. Este texto permitirá alguns entendimentos de luta amorosa e alguns encaminhamentos para lidarmos melhor quando lidarmos com essa situação. Capítulo 17. A paquera na terceira idade. Possibilidades para um novo recomeço. Ninguém, em seu perfeito juízo, negaria ao idoso todos os direitos que a vida lhe dá: comer, dormir, divertir-se, trabalhar, enfim, exercer plena e conscientemente a vida que pulsa. Por que lhes negar o direito ao amor e vivência das suas sexualidades? Se além destes elementos ainda a maturidade trouxer o afeto, a paixão, o namoro, o amor, o sexo e a cumplicidade, o companheirismo, dentre outros, o idoso pode estar certo que poderá ter uma satisfatória vida afetiva, onde as possibilidades de relacionamentos amorosos nesta etapa da vida, apesar de algumas vezes serem difíceis, são mais viáveis do que muitas pessoas imaginem. Se de um lado o homem e a mulher contemporânea querem a sedução dos sentidos, o prazer a qualquer custo e o hedonismo, além de incessantemente buscarem a beleza das formas por meio das receitas e promessas de eterna juventude, do outro desejem a imortalidade e a exclusividade sugerido pelo conceito do amor romântico. Esse desejo, entretanto, é capaz de afrontar os tão igualmente desejadas liberdade, individualidade e emancipação pessoal. As pessoas facilmente se esquecem de que a liberdade é uma ilusão, pois quanto mais autonomia tivermos para provir nossos recursos financeiros e emocionais, maior é a nossa responsabilidade. Logo, pesquisar a respeito da temática amorosa nos impede a reposicionamento ante a esse fenómeno, o amor, conhecido desde a nossa mais tenra idade, com o qual crescemos e por vezes o experimentamos diariamente, por meio das fortes emoções inerentes que o acompanham. Geralmente, não refletimos suficientemente sobre as concepções que ele pode assumir em nossas vidas, independentemente dos modelos de afeição e apego que cada um de nós tivemos e temos.
Entretanto, mesmo que possa parecer difícil, é possível e necessário lidar com fenómenos que acompanham as relações afetivas, que causam desgaste e são capazes de alisar e até destruir as mais estáveis relações, deixando marcas profundas no psiquismo de cada um dos envolvidos numa relação. Assim, se não buscar resoluções para os problemas amorosos, mas sim reflexões sobre os mesmos, o ou a leitora abrimos uma questão: quem nunca sofreu a dor ou o prazer de um grande amor?